Boa tarde, graça e paz, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, graça e paz. Carlinha, graça e paz. Manu, graça e paz. Meu amado Tiago, meu amado irmão Tiago, graça e paz. Juliana, graça e paz. Boa tarde. Boa tarde. Eita, aqui meu cabelo. Como é que vocês estão? Olá. Olá a todos que estão entrando aí. Vou dar só mais um minutinho. Minha amada irmã Rosângela, cheirosa, a paz. A paz do Senhor. Daiane. Gente, vocês botam um nome que eu tenho que identificar pela fotinho, né? Dá pra identificar aqui pela fotinho. Marluce. É Daiane, né? Faver Coelho é Daiane, né? Marluce, graça e paz. Gente, graça e paz. Você que vai nos assistir aqui ao vivo e você que vai assistir depois, eu creio um grande mover da parte de Deus, um esclarecimento nessa tarde para as nossas vidas. É Daiane. Daiane ou Rodrigo. É Daiane. E aqui no direct, ó, você pode divulgar, compartilhar para uns mais 10 amigas aí no seu direct. No mínimo tem 10, no mínimo você pode estar compartilhando. Então compartilhe, coloque, comente também durante a live. E eu quero fazer um pedido especial para você que vai receber essa palavra no final, quando o vídeo já estiver postado, para você colocar lá um comentário que vai edificar a vida de alguém. Se essa palavra vai falar o seu coração ou falou o seu coração, para você colocar lá no comentário depois que eu finalizar o vídeo, porque no ao vivo não aparece lá, não fica fixo lá, mas no final você coloca se essa palavra edificou, o quanto ela te ajudou no dia de hoje, tá bom? Pra gente ter testemunhos escritos daquilo que a gente tem ouvido. Isso é muito importante, edifica a vida de outras pessoas também. Então eu convido você a estar colocando um comentário aí. Você que está assistindo ao vivo é só depois que eu finalizar, mas você pode também comentar aqui no ao vivo sem problema nenhum. E você que está assistindo depois, coloca um comentário aí e compartilhe no direct aí com as suas amigas, tá bom? Missionária, graça e paz, nós vamos começar iniciando em oração. E eu convido a você nesse momento, nessa hora, que já pegou sua Bíblia, já pegou seu caderno, porque, como eu falo em todas as lives, quando a gente anota, a gente absorve 80% daquilo que a gente escuta. Quando a gente só ouve, a gente absorve somente 20% daquilo que a gente escuta. Então, que possa ser fixado melhor na nossa vida, na nossa mente, para gerar fruto dentro de nós. A gente precisa anotar. Eu adoro anotar. Gosto muito de anotar as ministrações que eu escuto, aquilo que eu tenho estudado. E nós vamos começar um início de uma série de mensagens que é livra-se. Livra-se de algumas coisas que nos aprisionam muitas das vezes sem a gente saber. Então essa é a primeira parte da uma sequência de mensagens. Não vão ser muitas, mas vai ser uma sequência de mensagens só pautada em livra-se. Livra-se de alguma coisa ou de alguém que está atrapalhando a nossa caminhada com Cristo. Então convido você a fechar seus olhos nessa hora. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco, Deus, diante de Ti nessa hora como instrumento nas Tuas mãos. Senhor, crendo, Deus, que de Ti é o querer, de Ti é o efetuar, é Teu Espírito que realiza todas as coisas na nossa vida. Sem o Teu Espírito nada poderíamos fazer,
Nada poderíamos compreender sem o Teu Espírito que habita dentro de nós. E por isso, Senhor, que eu te agradeço, junto com os meus amados irmãos, Pai querido, por ter o Teu Espírito dentro de nós. Pai, fala conosco nessa tarde. Senhor, especificamente, Senhor, a cada uma das Tuas filhas, ó Deus, porque a Tua palavra, Senhor, ela nunca volta vazia. Ela sempre, Senhor, alcança o alvo para aquilo que ela foi enviada. Pai, em nome de Jesus, desde já eu te agradeço por essa rica oportunidade, Senhor, porque ministrar Tua palavra, Senhor, é um privilégio que nós temos, ó Deus, de carregar a Tua presença e ministrar a Tua palavra. Desde já eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Você que vai entrando aí, você pode ir colocando um comentário, tá? Paz, graça e paz, da paz do Senhor. Sejam bem-vindos. E como tá no nosso flyer, nós vamos falar sobre livra-se. E pautado na ministração desse livro aqui, tá? Que é Batalha Espiritual e Libertação, manual prático desse amado aqui, que eu sei que está ao contrário para vocês, mas eu não vou falar porque eu não sei falar inglês. O Gustavo sabe falar mais inglês do que eu, mas eu não sei. Então é pautado, na sessão de mensagens que eu vou trazer está pautado nesse livro. E é muito bom na área da libertação, em todas as áreas da nossa vida. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis. Eu não saí de Gênesis ainda, né? Gênesis 39. Vamos lá. Gênesis 39 não, me perdoe. Gênesis 49. Gênesis 49, lá no finalzinho. Versículo 7. Versículo 7, tá? Versículo 7. Nós vamos falar hoje sobre laços da alma. Livra-se de laços da alma que não te fazem bem. Livra-se. Então vamos lá. O nosso texto está em Gênesis. Se você puder colocar aí. Obrigada, mano. Gênesis 49, 7. Que é uma passagem muito linda de Jacó no final dos seus dias, que ele vai abençoando e vai também amaldiçoando aqueles que tanto que foram filhos bons, como foram filhos maus, né? Que tiveram boa influência sobre todo o povo que Jacó liderava, como teve má influência também, que influenciou de uma forma errada a todo o povo e gerou alguns malefícios para aquele povo naquela época. E Jacó, aliás, antes de morrer, ele abençoou e repartiu os seus bens, ou abençoou de alguma forma no campo espiritual os seus filhos. E essa é uma passagem muito tremenda que nós vamos falar sobre os laços da alma, e você vai entender direitinho. Então vamos lá, no capítulo 49 do verso 7 diz assim: maldito seja seu furor, pois foi violento, e sua ira, pois foi cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Aqui Deus está falando de Levi e Simeão. Lá no 5 vem dizendo: Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de crueldade em suas habitações. Ou seja, eles tinham um laço na sua alma entre os dois. Pensava-se algo ruim e o outro ia atrás. Eles tinham um laço da alma que não conseguia desvencilhar. E na trajetória do nosso estudo nessa tarde nós vamos entender. Mas eu quero que você entenda, fica com esse versículo aí na sua cabeça que você já vai logo entender. Então vamos lá. Laços da alma. Livra-se dos laços da alma que te fazem mal. Ou seja, o que quer dizer laços da alma? É união. Isso é muito forte, isso é muito tremendo. Nós precisamos entender isso no âmbito espiritual, tá? Tudo que é no espiritual, conectado, tem uma resposta no mundo natural.
Então nós precisamos entender isso. Tem uma reação, tem uma resposta. Então, o laços da alma, tá? É uma união entre dois indivíduos, né? Nas suas almas, ou seja, na sua mente, na sua vontade, nas suas emoções. Desses dois indivíduos ligados e unidos. Ou seja, agora nós vamos entrar lá em Simeão e Levi. Levi e Simeão, eles tinham esse laço da alma, eles eram ligados. Só que, se você e eu, nós nos ligarmos com pessoas que são pessoas que precisam ser curadas, são pessoas que maquinam mal, a nossa alma, involuntariamente, ela acaba se prendendo involuntariamente. Muitas das vezes estamos presos a algumas pessoas que não nos fazem bem e muitas das vezes não sabemos que estamos presos a essas pessoas por causa do laço da alma. E isso é muito sério. Tem pessoas que nós gostamos, que nós nos damos muito bem, só que na hora de a gente desvincular as atitudes, desvincular aquilo que a pessoa pensa e acha que não nos leva para o reino, as pessoas não conseguem se desvencilhar. Por quê? Existe um laço na alma que a pessoa não entende. Mas nessa tarde, eu e você, nós vamos entendendo. Então, o laço da alma são a união entre dois indivíduos. Ou seja, de quem a gente está falando aqui? Simeão e Levi, eles eram homens cruéis. Ou seja, eles se atraíram. Eles tinham um laço na alma deles. Eles tinham um laço na alma deles cruel. Já viu aquele ditado que as pessoas falam que as pessoas que têm a mesma personalidade ou agem da mesma forma, elas se atraem? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. As pessoas que têm as mesmas feridas, elas se atraem. As pessoas que têm o mesmo foco, eu digo no campo tanto natural, elas se atraem. As pessoas que têm o mesmo foco no mundo espiritual e são libertas de algumas coisas, elas também se atraem. Só que eu e você, nós precisamos entender se esse laço que nós temos com essa pessoa está nos fazendo bem, está nos levando para as coisas de Deus. Porque se não tiver, é um laço na alma que está nos fazendo mal. E vai ter uma consequência. Ou nós vamos perder algumas coisas, ou nós vamos retardar algumas coisas da nossa vida, ou nós vamos nos limitar. Porque ter um laço de alma com pessoas que são limitadas, eu digo o laço na alma, são coisas profundas. A gente ter um laço de comunhão, de conversação, de direção com pessoas que não têm a mesma visão do reino que a gente, isso pode nos trazer um malefício e ter um resultado muito ruim na nossa vida espiritual. Então, agora eu já libero essa palavra, porque eu já recebi essa palavra hoje, nessa tarde, e eu libero para você. Quem tiver que sair da sua vida, libera. Quem tiver que sair, libera, porque não está no mesmo propósito que o seu. Tá entendendo? Não é que o propósito daquela pessoa ou a sua é melhor, só não está no mesmo propósito que o seu. Então, por que ainda está com essa aliança se não está no mesmo propósito que o seu? Se não está na mesma igreja que a sua? Se não está com a mesma visão do reino que você? Se não pensa da mesma forma que você? Por que ainda está preso? Por que ainda está preso com essa pessoa? Libera. Libera essa pessoa. Libera essa pessoa desse laço. Eu não consigo me desvencilhar dessa pessoa. Eu não consigo ter um sentimento. Eu tenho algo que me prende essa pessoa. Só que se está prendendo e está fazendo mal, não está dando certo. Não está no mesmo propósito. Não está na mesma visão. Vamos lá. Isso é muito profundo. Isso é libertação. É nós entendermos que muitas das vezes nós fazemos laço na nossa alma com quem não tem que fazer. Nós abrimos o nosso coração
e nosso sentimento para algumas pessoas que não deveria ter. E quando muitas das vezes a gente precisa largar, a gente não consegue largar. Porque a gente está preso emocionalmente, na mente e nas emoções. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, nós vamos entender e vamos liberar tudo aquilo que está nos fazendo mal. Toda aquela pessoa, toda aquela situação que está nos prendendo. Nós vamos começar a falar sobre os laços da alma. Mas tem vários outros tipos de laços. Tem o laço do passado, tem o laço da amargura, tem vários outros tipos de laços que nós vamos estar dando sequência mediante as lives que vão vindo. E se assim o Senhor permitir, que a nossa vida ela é dirigida por Ele. Então entenda o seguinte, anota isso se você tiver com um caderno. Há pessoas, isso é muito profundo, há pessoas que precisam ser libertas não só de demônio, mas também do domínio de outras pessoas. Espera aí, deixa eu tirar aqui, que tá... Vou botar aqui a função não perturbar. Tá aparecendo aqui um negócio. Vamos lá. Vou repetir para você. Há pessoas que precisam ser libertas não só de demônios, mas também de domínio de outras pessoas. Porque olha só, entenda comigo o seguinte, é mais fácil a gente expulsar um demônio do que a gente retirar um sentimento de dentro de nós. Não é mais fácil? E muitas das vezes nós falamos e olhamos para aquela situação e a gente acha que é demônio, e não é demônio, é um sentimento que está dominando, que está aprisionado dentro de mim, que está tendo um controle dentro de mim, que eu preciso liberar. Só que só vai sair de dentro de mim se eu reconhecer que preciso liberar esse sentimento por essa pessoa. Porque ninguém pode ter o controle sobre a mim e sobre a sua vida. Quem tem o controle da minha e da sua vida só é Deus, através do seu Espírito Santo que habita dentro de nós. Através do seu Espírito Santo que habita dentro de nós. Ninguém, eu digo ninguém, tem um controle. O que tem o controle da nossa vida é o nosso Deus, através do seu Espírito que habita dentro de nós. Então tem algo de errado. Se esse laço de amizade, ou se esse laço de comunhão que você está com alguém está querendo tomar o controle da sua vida. Ninguém pode ser preso a ninguém emocionalmente. Nós damos a direção. Eu digo por mim, eu dou a direção para algumas pessoas que querem ser dirigidas, que querem ser direcionadas. Nem é para todos, porque nem todo mundo quer ser. Então eu, pastora Raquel, dou direção para quem quer ser dirigido. Eu não tomo controle da vida daquela pessoa. Eu não tomo controle. Porque isso não é bíblico. O único que tem o controle da minha e da tua vida é Deus. E se tem alguém te controlando, no seu sentimento, sentimentalmente, você precisa analisar nessa tarde e precisa pedir a Deus para tirar esse controle, esse laço da sua alma que você não consegue se desprender dessa pessoa. E isso aqui é muito forte. Isso daqui é forte. Então tem pessoas que precisam se libertar de demônios, sim, mas tem pessoas que precisam ser libertadas de domínios de outras pessoas. Só tem um que pode dominar a minha e a sua vida, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque ele habita dentro de mim. Vamos continuar. Se tiver ligada, aí vem um esquema. É manipulação emocional, isso mesmo. Aí vem um esquema. Se eu tiver ligada a pessoas erradas, se eu tiver ligada a pessoas erradas, eu vou entrar numa prisão e muitas das vezes sem saber. A prisão emocional, como a Manu colocou, a manipulação emocional, a prisão emocional, porque eu fiz um laço com aquela pessoa, muitas das vezes eu nem sei porque eu tô do lado daquela pessoa, nem sei porque eu tô apoiando aquela pessoa, porque eu tô o quê? Emocionalmente ligada, eu tô sendo manipulada e controlada por um sentimento que não provém do Senhor. Na Bíblia diz que a gente tem que ter misericórdia, a gente tem que ter misericórdia, mas ninguém pode ser manipulável por homem nenhum.
Porque senão ou a gente deixa o homem nos manipular, ou a gente deixa o Espírito nos guiar. É isso que nós precisamos entender. Se o Espírito me guia, ninguém me manipula. Aleluia. Só que tem pessoas até com depressão, e isso é sério. Tem gente com depressão, tem gente com ansiedade, tem gente com pânico, porque elas são dominadas por outras pessoas. Elas são dominadas por outras pessoas, seja cônjuge, seja amigo, seja um líder, seja alguém que você tenha como uma voz que te guia. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, não deixe ninguém te guiar, porque isso está te fazendo mal. Tem gente que dá com depressão, sabe por quê? Fez um laço de amizade com uma pessoa que tinha uma debilidade dentro dela, chamada inveja. Todos nós estamos sujeitos a erros, sim. Todos nós somos sujeitos a ser libertos, sim. Só que eu preciso reconhecer. Só que quando eu faço um laço da alma com uma pessoa que é invejosa, isso vai gerar um malefício na minha vida. Isso vai gerar um malefício na minha vida. E eu já vivi isso. Eu fiz um laço de amizade com uma pessoa que era invejosa. E eu não enxergava isso. Sabe por que eu não enxergava isso? Porque eu tinha um amor muito grande por essa pessoa. Porque simplesmente eu escolhi ter um laço de amizade com essa pessoa. Então eu passei alguns anos, não muito, em depressão. Só que eu não entendia por que eu estava em depressão. Chegou um dia, o Senhor usou um profeta, de tanto eu pedir a ele, a Deus. Chegou um dia o profeta e falou: essa pessoa está te fazendo mal, corta a amizade com ela, corta esse laço da alma, essa pessoa não pode te controlar, porque ela dentro dela tinha debilidade chamada inveja, ou seja, ela invejava tudo que eu tinha. Gente, isso é sério demais. O meu laço na alma espiritual gerou algo na minha vida física, gerou uma depressão dentro de mim. Então eu e você, nós precisamos identificar qual tipo de laço que nós estamos tendo. Que a pessoa tem um controle, que você não consegue dizer não quando a pessoa quer ir na sua casa. Quando você não consegue, aliás, dizer não em alguns determinados momentos. Ou seja, essa pessoa tem um controle. Ou quando você não consegue se desvencilhar de uma pessoa que tem várias coisas que precisam ser libertas na vida dela. Só que você não vai libertar ninguém. Quem liberta é Jesus Cristo, o Nazareno. Quem liberta é a palavra. E se você já falou, e se você já orientou, e se você já disse o caminho e a pessoa não anda nesse caminho, não quer, porque quando tem oportunidade se apressa em pecar, porque você ainda continua tendo um laço de amizade com essa pessoa, vai te fazer mal, vai impedir o seu crescimento espiritual, vai impedir o seu posicionamento com Deus. Então tem pessoas que estão ligadas e aí elas são controladas por essas pessoas, emocionalmente falando. Quando é uma pessoa que é espiritual, isso vai gerar algo de bom dentro de nós. Agora, quando é uma pessoa carnal, gente, isso faz um estrago. Por quê? Tem a invejosa, tem a pessoa que manipula para fazer as coisas que ela quer, tem a pessoa que é uma pessoa que faz atos e tem atos de vitimização. Então você se sente obrigado em ter que ajudar aquela pessoa, porque senão você se sente mal. E é um aprisionamento que você tem, que você não consegue não deixar de ajudar aquela pessoa. Não estou dizendo que a gente não tem que ajudar uns aos outros. Entenda, o laço da alma que prende, que controla, isso não provém do Senhor. E aí são pessoas que são carnais demais, que em vez de dizer, vai, busca o Senhor, vai, faz a vontade de Deus, vai para a igreja sim, esteja em comunhão sim, a pessoa fala assim, custa nada, hoje é domingo, né? Vamos tirar um dia pra gente ficar em casa. Vamos tirar um dia pra gente ficar em casa, pra gente conversar, pra gente tirar um tempo. Mas tem a semana toda, só que chega no domingo, essa pessoa ela é tão controlada pela outra, que qualquer coisa que ela fala, ela entra no ouvido dela e entra na mente como uma ideia, e ela absorve aquilo e faz, gente. Isso é laço da alma. Laço de alma com pessoa errada vai te levar pro buraco. Laço de alma com pessoa correta vai te levar pro céu, vai te levar para as coisas de Deus,
vai te levar pro reino. Agora, laço de alma com pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não andam em santidade, pessoas que têm sentimentos que precisam ser curados e não reconhecem, pessoas que têm complexos de inferioridade, que já foi falado, já foi ministrado e ela nunca muda ou ele nunca muda, pessoas que são vítimas de situações passadas. Eu não quero entrar nas situações passadas, vai ser o tema do nosso próximo live, que está preso em memórias e experiências passadas e falta de perdão. Também está ligado a isso. Então, nunca é a vontade de Deus que o indivíduo controle o outro. Oh, aleluia! Se você está preso em algum lugar por causa de alguém, em nome de Jesus, se liberta. Se você está preso em alguma igreja por causa de alguém, por causa de vitimização, por causa de pena, servo de Deus não cabe ter pena. Servo de Deus precisa olhar e analisar todas as coisas e ver se aquilo está sendo bom para si, está sendo bom para o reino. Nós precisamos olhar mediante as escrituras, porque esse laço da alma com essa pessoa não está te fazendo bem. Está te fazendo deixar cego, está te deixando cego, surdo e mudo. Porque a gente vê, a gente ouve e aí a gente não glorifica mais a Deus, porque está tudo aprisionado. Mas no nome de Jesus, nessa tarde, se liberta dessa alma, dessa pessoa controladora que não está te fazendo bem. Ei, não estou fazendo para você largar o seu cônjuge, eu não estou dizendo para você divorciar, não. Eu só estou falando para você largar o controle, tirar das mãos dessa pessoa o controle da sua vida, dos seus pensamentos. Ei, quem controla a minha e a sua vida é Deus, é o Espírito Santo. E é no nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém está controlando, tira o domínio dessa pessoa ferida, dessa pessoa carnal, dessa pessoa que não entende nada das coisas de Deus. Ei, o controle da minha e da sua vida tem que ser de Deus. Tem que ser de Deus. Nunca é a vontade de Deus que o indivíduo controle o outro. Eu não sou pastora para controlar ninguém, eu sou pastora para direcionar as ovelhas e aquelas que querem, porque tem muitos que entram e saem e não querem, então eu não posso fazer nada. Eu só posso fazer e direcionar aquelas que querem. Você é um líder, é uma líder, você é uma pessoa de influência para dar direção a alguém, não é para controlar. A nossa vida foi feita para dar direção, não para controlar ninguém. Amém? Vamos prosseguir aqui. Olha só que profundo. Os que estão sob controle, a maioria das vezes não sabem. É o que eu falei aqui. Não sabem disso. Sendo assim, fica mais difícil de romper o controle. Mas nessa tarde, você que está nos ouvindo agora, e você que está nos ouvindo aí eu não sei que hora, você já está entendendo aquilo que Deus ele está falando a seu respeito. Para você. Que o controle da sua vida precisa estar na mão de Deus, não na mão de ninguém. Se está na mão de alguém, está errado, vai te fazer mal. Esse é um laço da alma ruim. O laço da alma boa, ela ajuda na caminhada com Cristo, ela ajuda a estar no reino de Deus. O laço da alma ruim leva a um aprisionamento. Ei, pasme você. Eu já me pasmei, né? Mas tem muito cônjuge que controla o seu esposo ou a sua esposa, não deixando a pessoa prosseguir espiritualmente. E essa pessoa tá tão controlada por essa outra que não entende que esse controle tá lhe gerando um aprisionamento. A pessoa fica mumificada. A pessoa fica aprisionada, ela não anda, ela estaciona. E quem estaciona está andando para trás, não anda para frente. Porque com Cristo, ou a gente sobe ou a gente desce. Ei, mas nessa tarde, se você está vendo essa live, ou nessa noite, ou nessa manhã, não sei que horas que você está ouvindo ou vai ouvir, em nome de Jesus, tira o controle da sua vida emocional das mãos dessa pessoa. Tá te fazendo mal. Tá te fazendo mal. Deixa eu agora te explicar
Dependência emocional é algo que nos faz ficar paralisado. Realmente, dependência emocional nos faz ficar paralisado. Missionária Ingrid, deixa eu te explicar com relação àquela passagem de Gênesis 49. Jacó está abençoando os seus filhos e está amaldiçoando, então decretando algumas coisas na vida de outros. Mas por que sobre a vida de Simeão e de Levi ele dá essa sentença? Ele diz: maldito seja o seu furor, pois foi violento, e sua ira foi cruel, e eu dividirei em Jacó e espalharei em Israel. Ou seja, eles não vão mais ficar juntos. Foi isso que Jacó disse. Sabe por quê? Um estava influenciando negativamente o outro. Mas por que disso? Lá no versículo 5 vem: Simeão e Levi são irmãos e instrumentos de crueldade. Lá em Gênesis 34, se você quiser anotar e acompanhar, Diná, que era a irmã de Levi e de Simeão, que eram os filhos de Lia, ela foi molestada, né, por Siquém, filho de Amon. Então ela foi molestada por esse príncipe, né? Ela foi molestada. Diná, que era filha de Simeão e de Levi. Então, o que aconteceu? Eles fizeram um acordo, vieram diante de Jacó, reconheceram que fizeram mal a Diná, mas Siquém queria casar, Siquém, filho de Amon, queria casar com Diná. Então ele estava disposto a fazer qualquer coisa para casar com ela, porque ele gostou dela. E aí Jacó, né, junto com os seus filhos, fizeram um acordo com o rei de Amor, né, rei de Amor. E eles fizeram o seguinte acordo: então, tudo bem, vocês querem casar com a minha irmã? Tá, vocês já molestaram, fizeram que era algo de ruim, mas vamos fazer um acordo aqui. Todo mundo, então, vai ter que ser circuncidado. Todos os homens, então, da sua terra vai ter que ser circuncidado para poder se casar com a minha irmã e fazer parte de um povo só. Então, eles tinham feito o acordo. Mas o que Levi e Simeão fizeram? Eles agiram de crueldade. No terceiro dia depois que eles aceitaram ser circuncidados, Levi e Simeão foram lá e mataram todos os homens, inclusive o rapaz que ia casar com Diná. Ela foi molestada por ele, ou seja, naquela época, uma mulher que era molestada, ou ela casava com um cara, né, que ia ser o trato aqui, ou ela não casava com mais ninguém. Ela é repudiada. Quem ia querer casar com uma mulher molestada? Ninguém. Então a solução era o quê? Ela casar com Siquém. Só que Levi e Simeão tinham o quê? Um coração ruim, e um influenciou o outro. Tinha um laço entre eles dois ruim, de crueldade. Então o que eles fizeram? No terceiro dia, depois que todos os homens de Amor foram circuncidados por causa do acordo, porque Diná ia casar com Siquém, então o que eles fizeram? Mataram todo mundo, levaram os despojos, ou seja, agiram de forma cruel. E lá no versículo 30 do capítulo 34, Jacó já deu a sentença para ele ali, já tinha falado. Jacó falou assim: Simeão e Levi, tendes me perturbado, me fazer cheirar mal entre os habitantes da terra, entre os cananeus e fariseus, sendo eu pequeno em número. Ou seja, vocês fizeram algo que eu não ordenei. Porque o laço da alma deles era de crueldade. Olha só como um laço de amizade, um laço afetivo, um laço emocional com alguém que é cruel, com alguém que não acrescenta, que foi a live da semana passada, vai gerar algo de ruim na minha e na sua vida. Por isso que a gente começou com esse versículo, porque na hora de distribuir as bênçãos, Jacó amaldiçoou eles dois, porque os dois agiam da mesma forma, porque eles tinham um laço de alma de crueldade. E aí Jacó disse: maldito seja a ira tão tremenda e fúria tão cruel, e eu vou dividir vocês dois, porque vocês dois juntos não dá. Já viu? Aqui na nossa igreja não, entre nós não, né? Entre alguém de repente que você conhece não, mas já viu aquelas pessoas que são ruim mesmo, e elas só andam juntas? Então um laço de amizade entre elas duas, entre eles dois. E aí Jacó entendeu que os seus filhos eram cruéis, porque desobedeceram, fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, e declarou que eles iam ser um povo separado. E realmente foi.
E se você for ler todo o capítulo, você vai entender que teve uma tribo deles dois que nem terra tinha. De tão ruim que é fazer amizade ou ter um laço com pessoas cruéis, com pessoas que não são convertidas. Agora eu vou te dizer um outro laço aqui na Bíblia que é ruim, que foi ruim e que gerou muito malefício para aquele povo na época. Acabe e Jezabel. Aonde tem uma Jezabel, tem uma Acabe. Aonde tem uma Acabe, tem um Jezabel. Tem uma Jezabel. Oh, Deus, olha aí. A aliança que Acabe fez com Jezabel destruiu o povo. Destruiu porque aquela mulher dominou, maligna. Nem o diabo queria entrar nela, que ela era a própria diabo. De tão ruim que ela era. Então, mas ele fez um laço o quê? Ele fez um laço de alma com uma mulher que não deveria ter feito. Que gerou malefícios, não somente para ele, mas para o povo dele. Tá entendendo? Que o laço da alma que a gente tem com alguém pode fazer mal tanto para a gente com aqueles que estão ao nosso redor, quanto para a igreja do Senhor. Então, se tiver que liberar, libera. Libera logo. Libera logo, que não está no mesmo propósito que o teu. Libera. Salomão e suas esposas. Porque Salomão, né? Salomão foi buscar mulheres pagãs. Por que ele... Eu fico assim me perguntando, por que ele casou com tanta mulher, gente? Por que ele teve tanta concubina? Isso ia dar ruim uma hora. Ele fez laço de alma com mulheres pagãs. Com mulheres pagãs. Então, no final da sua vida, o que aconteceu? Ele fez altar para todas elas, gente. Ou seja, ele foi corrompido porque ele se misturou com muitas mulheres pagãs. Ei, Deus está falando contigo, não tá? Tem algumas pessoas que você precisa liberar, não precisa? Da sua alma, desfazer esse laço de amizade aí. Desfazer esse laço que eu digo de compromisso. Amizade não, você pode até ter contato, falar, mas controlar sua vida, ninguém pode controlar a minha e nem a sua vida. Agora tem laços bons também. Pastor, você está falando de laços ruins? Pera aí, vou falar de laços bons. Davi e Jonathan, que coisa linda, gente. Eu amo essa amizade. Eu acho linda essa amizade. Pena que durou pouco. Porque Jonathan era filho de Saul, né? E Saul ia para as guerras e Jonathan tinha que ir também. Mas lá em 1 Samuel 18, eles instituem uma aliança linda. Eles fazem uma aliança linda, ou seja, eles tiveram um laço da alma deles que foram lindas. Essa amizade era linda. É uma amizade fiel, tanto que Jonatas alertava Davi das coisas que o pai queria fazer contra ele. Olha só, gente. Que fidelidade, que coisa mais linda, que laço lindo. Alertava o seu próprio amigo daquilo que o pai estava fazendo contra ele, gente. Que laço lindo. Davi e Jonathan, gente. É um laço de amizade lindo demais. Então vamos procurar laços de amizade, ou laços da nossa alma, aliás, de pessoas que têm o mesmo coração de Davi e de Jonatas, que impulsionava Jonatas, ele ia ser o herdeiro do trono. Só que ele entendeu que Davi já tinha sido ungido e não gerou ciúme nele, gente. Olha que coisa mais linda. E ele ainda alertava Davi contra as coisas que o pai queria fazer contra ele. Gente, só um amor verdadeiro, só uma aliança linda e tremenda para fazer isso, gente. Então vamos nos unir com pessoas assim. Pastora, tá difícil. Tá difícil sim. Eu não vou mentir para vocês, está difícil sim, mas ainda existe. Se você procurar direitinho, se você pedir direção ao Espírito, ele vai te direcionar às pessoas corretas. Vai te direcionar, porque existe muita gente mau caráter, existe muita gente com personalidade corrompida, com caráter corrompido, que precisa ainda ser trabalhado, mas existe muitas pessoas com caráter bom, com caráter de Cristo, com caráter que quer mudança, que quer transformação, que quer libertação. Tem muitas pessoas assim. Tem muitas. A gente acha assim, orando
e pedindo a Deus, porque Deus nos dá direção. O Senhor faz a gente olhar para aquela pessoa. E a gente olhando para aquela pessoa, a gente chega até essa pessoa. E aí a gente gera um laço de amizade bom. Deixa eu te falar um outro laço de amizade bom, que é no Novo Testamento, que gerou algo profundo, que foi entre Paulo e Timóteo. Paulo amou Timóteo pelo testemunho que ele dava, aleluia, que era um homem fiel, íntegro, que Timóteo ele foi chamado no tempo da igreja perseguida, e ele não esmoreceu a sua fé, e Paulo amou Timóteo de uma tal forma que fez dele um pastor, gente, olha que coisa linda. Fala assim, Timóteo, anda comigo, eu quero fazer um laço contigo, aleluia, que eu vou gerar em você um homem para pastorear outras pessoas. Olha que coisa linda, gente, eu até me emociono com isso. Porque Paulo viu em Timóteo um homem disponível, um homem fiel, um homem que queria prosseguir, e ele fez um laço de amizade tão lindo com Timóteo, que Timóteo, ele foi pastor de várias igrejas, tanto que Paulo amou tanto Timóteo que fez 1 Timóteo, 2 Timóteo, especificamente para Timóteo, para ele, dando direção da igreja, porque ele amava, então era um laço bom. Então vamos gerar laços bons na nossa vida. Vamos gerar laços que nos impulsione para Deus, que sejam fiéis, que sejam pessoas que estejam contigo até o fim, sabe? Nem aquela pessoa fala assim, eu tô contigo. Quem tá com você não fica falando que tá. Os atos delas dizem que tá. Aleluia. Eu não preciso dizer que eu amo e que eu tenho amizade com uma pessoa todos os dias, que eu sou fiel a ela. Os meus atos mostram que eu sou fiel a essa pessoa, que eu a amo, ou que eu amo, ou que eu quero impulsionar essa pessoa. Então os meus atos, os frutos que eu gero, faz com que a pessoa entenda que eu quero ver ela bem, que eu quero fazer ela crescer, que eu quero fazer ela ser encaminhada para o reino, não para aprisionamento de coisas de feridas minhas. Se eu fizer isso, eu vou gerar amargura e maledicência na vida das pessoas. E eu não posso fazer isso. Em nome de Jesus, eu declaro e eu termino aqui, que nós vamos dar continuidade sobre livra-se de laços. Mas eu termino aqui dizendo para você, se tem algum laço de alma com alguém, seja ela qual for, seja um líder, seja uma irmã, seja um irmão, seja irmão de carne, seja marido, seja esposa, que não está te fazendo bem, que não está te impulsionando a prosseguir, que não está te impulsionando para o reino, tira o controle dessa pessoa, da sua alma, e deixa o Espírito tomar o controle da sua alma, porque ele vai te impulsionar para o reino. E no lugar dessa pessoa, coloque uma pessoa cheia de Deus para te impulsionar para o alto, para te impulsionar para o céu, para te impulsionar para fazer a vontade do Senhor, para te lembrar das coisas do céu, não das coisas da terra, porque isso aqui vai complementar na hora que Deus determinar na minha e na sua vida, mas que te lembre das promessas do céu, que te lembre que existe uma morada que Jesus foi fazer, que te lembre que você nessa terra veio com um propósito, e o propósito é espiritual, que te lembre que a aliança que você tem com ela não vai ser rompida por sentimentos, por uma palavra ruim, ou por uma atitude que de repente você tenha errado, que o laço que você tem de amizade com essa pessoa não vai se acabar por um momento ruim, mas sim que esse laço sempre vai permanecer, e um respeitando o outro, as suas diferenças e os seus defeitos, nós vamos prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo, para o reino, fazer e estabelecer a vontade dele. Amém? Então deixo para você nessa tarde essa palavra. Fique com a aliança de Davi e de Jonatas, e de Paulo e de Timóteo, e tantos outros que a gente vê na Bíblia. Eu tirei só esses dois que falaram muito ao meu coração. Mas fique com os laços bons, faça laço de amizades, tenha laços emocionais com alguém que te leve para o céu, tá bom? Um beijo a todas vocês, ou todos vocês que estão assistindo ou vão assistir. Eu vou falar mais uma vez para vocês. Coloque aí no comentário depois que eu postar
no Insta. Coloca um comentário se essa palavra edificou a sua vida. Coloca um comentário para a gente poder edificar umas às outras. Coloca um testemunho, sabe? Coloque algo que vai edificar depois nos comentários, para a gente edificar umas às outras, para eu poder entender também que essa palavra está sendo boa para você, para me impulsionar a prosseguir e não desistir de estar aqui todas as tardes, me colocando à disposição de Deus como instrumento para ser usado para vocês, tá bom? Grande beijo a todas. Faça laço de almas que gerem frutos para o reino, tá bom? Grande beijo. Fiquem na paz.